Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Quando rejeitamos a obra do Espírito Santo em nossas vidas, estamos destruindo a ponte que Deus utiliza para nos levar à salvação. Eu gostaria de ler uma passagem conhecida de João capítulo 3. É a história onde Nicodemos vai até Jesus. Vamos ler o primeiro versículo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus, sabendo o que estava no coração dele, disse o seguinte: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece importante, então precisamos saber o que ele quer dizer. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Este é o assunto de hoje. O que significa nascer do Espírito? Falaremos sobre a importância da obra do Espírito Santo na vida do crente e a necessidade de termos o Espírito Santo. Não queremos apenas a renovação inicial que você obtém quando dedica sua vida ao Senhor. Quando somos batizados, devemos receber esse dom do Espírito. Lá em Atos capítulo 2, Pedro disse o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que essa é uma promessa para todos. Quando vamos a Ele pela primeira vez, Ele nos dá o Espírito. Mas o Espírito pode vir em ondas. Pedro, Tiago e João foram batizados com o Espírito Santo, provavelmente por João Batista. Eu digo, eles foram batizados por João. Mas então eles receberam o Espírito Santo no poder pentecostal, ali em Atos capítulo 2. E nós queremos o batismo do Espírito Santo da chuva serôdia nos últimos dias. O pecado estará abundando no mundo neste momento, mas a graça de Deus transbordará. O diabo atacará com tudo, porque ele tem grande ira, pois sabe que seu tempo é curto. Já o povo de Deus, através do poder do Espírito Santo, a fim de compensar, terá uma porção dobrada do Espírito, assim como Eliseu orou pedindo o Espírito Santo. Então vamos falar um pouco agora sobre a prioridade bíblica do Espírito Santo. Algumas pessoas são um pouco indiferentes à importância do Espírito Santo. Elas não falam sobre isso, não pregam sobre isso, mas é uma prioridade. Lá no início, no livro de Gênesis, é dito que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vá ao final da Bíblia e você verá no livro de Apocalipse que o Espírito e a noiva dizem, venha. O ministério de Jesus começa quando ele sai da água e é ungido pelo Espírito Santo. Então, depois que Cristo morre e ascende ao céu, suas palavras finais são: ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja a prioridade que Deus dá ao Espírito Santo na Bíblia. Mas eu acho que agora eu deveria explicar quem é o Espírito Santo. Veja, eu disse isso não porque o Espírito Santo seja alguma coisa, mas é porque as pessoas acham que ele é uma coisa. Biblicamente, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem todas as características de uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da divindade. Vamos ler Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes ao homem, mas a Deus. Pedro não disse a Ananias que ele havia mentido para uma energia, uma radiação ou força. Ele mentiu para Deus. Afinal, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele é um indivíduo. Bom, voltemos a Atos capítulo 7. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus sente. Ele pode ser entristecido. 1 Tessalonicenses 5:19.
Não apagueis o Espírito. O Espírito de Deus arde em nossos corações e podemos extinguir sua obra resistindo a ele. Na verdade, este é o pecado contra o Espírito Santo. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala como uma pessoa. Então veja, ele fala, ele intercede, está lá em Romanos 8, 26. Eu vou passar rapidamente os versos, ok? Ele ordena, Atos 16, 6 e 7. Ele indica, Atos 20, verso 28. Ele lidera, Romanos 8, 14. Ele reprova, João 16, 8. O Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Ou seja, ele tem tudo o que uma pessoa teria. Ele só não tem um corpo. E é aí que complica um pouco. Como seres humanos, nós temos muita dificuldade. Veja, até Jesus disse que Deus é Espírito. Bem, nós tentamos entender Deus com os nossos próprios termos, mas isso é impossível. Deus, o Pai e o Filho, com certeza têm uma forma. A Bíblia fala de seus olhos, mãos, pés e muitas facetas. O Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus em seu batismo. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo no Pentecoste. O Espírito Santo vem como o vento. Além disso, o Espírito Santo é comparado com a água. Então veja que há muitos elementos quintessenciais que são utilizados como figuras do Espírito Santo. E há algo misterioso aqui, mas tenha em mente que o Espírito é uma pessoa. Jesus disse, eu vou embora e se eu for, enviarei o Consolador e ele estará com vocês. Na verdade, ele estará em vocês, para nos conectar a Deus. Cristo veio da parte do Pai para revelar o Pai. Já o Pai é outro indivíduo revelado por Cristo. Já Jesus é revelado a nós por meio do Espírito Santo. Muito bem. Temos que ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. Essa é uma questão de vida ou morte. João 1, 5, 16. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Veja, eu não estou dizendo que você não deve orar por coisas assim. Mas as pessoas muitas vezes se perguntam por que seria mais perigoso pecar contra o Espírito Santo do que contra o Pai? Ou o Filho? Bem, isso é baseado nesses versículos. Vou ler para vocês em Mateus 12. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Isso é muito sério, mas por quê? Veja, o Espírito Santo é a pessoa da divindade que nos leva à convicção, que nos leva ao arrependimento. Quando nós rejeitamos a obra do Espírito Santo em nossas vidas, estamos assim demolindo a ponte que Deus usa para nos levar à salvação. É por isso que é tão importante não entristecer, não afastar o Espírito Santo. Nós precisamos dele. E aqui eu quero salientar uma coisa. Caso você esteja preocupado achando que já cometeu o pecado imperdoável, eu acho que não, pois só o fato de você estar assistindo esse programa mostra que você ainda tem interesse. Mas não continue resistindo à convicção e à obra do Espírito em sua vida. Isso é muito perigoso. Por 3 anos e meio, Judas lutou com a ideia de que deveria confessar seu pecado a Jesus, que deveria abandonar o seu pecado de roubar. Ele roubava dos pobres o tempo todo. Quando Jesus se ajoelhou para lavar os pés deles no cenáculo, acho que o coração de Judas quase se partiu. Ele queria se confessar, contar a Jesus o que havia feito, mas em seu orgulho ele ficou adiando e adiando, até que o Espírito Santo o deixou. E naquele momento Satanás entrou nele. É por isso que é tão perigoso continuar rejeitando a obra do Espírito Santo. Muito bem, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. O texto que vou ler agora assusta as pessoas. Capítulo 6 de Hebreus diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Se durante a vida rejeitamos o melhor que Deus tem a oferecer, o que é o caso aqui, o que mais Deus pode fazer? Afinal, Ele nos deu o seu Filho. Se isso não toca o seu coração, o que mais Deus pode fazer? Portanto, tenha muito cuidado ao rejeitar o melhor que Deus faz por você.
pois chegará um ponto em que não apreciará o plano da salvação. Terceiro, precisamos do Espírito Santo para a vida eterna. Romanos 8, verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Continuando em Romanos, mas agora o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus disse, aquele que não é por mim, é contra mim. Só existem dois mestres, apenas dois caminhos, ou está com Cristo, ou você pode querer estar em um tipo de Suíça espiritual, mas não há neutralidade. Ou estamos com Cristo, ou estamos com o inimigo dele, o diabo. Desculpe a franqueza, mas foi Jesus quem disse. Quem não tem o Espírito de Cristo, então não é de Cristo. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A Bíblia nos diz que essa é uma questão de vida ou morte. Não é opcional. Não dá para ser um cristão verdadeiro e não ser cheio do Espírito Santo. Não tem esse negócio de cristão neutro. Deus está chamando todos para serem cheios do Espírito. Se você não está cheio do Espírito, então o que você é? Me lembro de Thomas Edison. Certa vez ele pediu para um de seus cientistas para medir o volume em uma de suas lâmpadas. E eles foram lá, pegaram suas calculadoras, começaram a fazer fórmulas e geometria. O que vocês estão fazendo? Ora, estamos tentando descobrir como medir o volume desta lâmpada. Ele então pegou a lâmpada, tirou a tampa do fundo, encheu de água, virou a água em uma vasilha e disse, agora meçam. E eles, portanto, a maneira de tirar o ar fora é despejando água. Se você quiser tirar o diabo e o mundo de sua vida, basta preenchê-la com outra coisa. Você não pode ser cheio do Espírito se estiver cheio de outras coisas. A maneira de estar pronto para receber o Espírito é esvaziar-se, deixar ir. É chegar naquele ponto em que dizemos, Senhor, seja feita a tua, não a minha vontade. Jesus disse que se você procurar salvar tua vida, você a perderá. Mas se pelo amor de Cristo você a entrega, aí você encontrará a vida. E que proveito há em ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O começo da vida cristã começa com o esvaziar-se de si, para que assim Deus possa preenchê-lo com o que realmente dura, que é o Espírito Santo. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Vamos ao ponto número 4. Precisamos do Espírito para obedecer. Romanos 8, versos 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, e nós já falamos sobre isso, mas eu vou enfatizar esse ponto, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ou seja, nossa tendência para fazer o que é errado, certamente vivereis.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Como funciona isso? Sabe, o poder verdadeiro vem unicamente do Espírito Santo. Ele nos dá um novo coração. Um coração capaz de amar a Deus e ao próximo. Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei. Jesus disse que todos os mandamentos se resumem nisso, no amor uns pelos outros. No fim das contas, tudo se resume em amar o Senhor, e aqui Jesus estava citando Deuteronômio, capítulo 6, quando disse, ame o Senhor de todo o coração. E depois ele cita Levítico 19, 18, quando disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento de amor com Deus. Se amamos a Deus, não vamos adorar outros deuses. Se amamos a Deus, não tomaremos o seu nome em vão, não nos curvaremos a ídolos e nem deixaremos de passar tempo com ele. Com relação ao nosso próximo, quando Deus nos dá um novo coração cheio de amor, amaremos a Deus e ao nosso próximo, de forma que não vamos roubá-los, matá-los ou roubar os cônjuges dos outros, e o mesmo se dá com os demais mandamentos. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa é uma espécie de espada de 2 gumes. Deus dá o Espírito àqueles que o obedecem, mas é o Espírito que nos habilita a obedecer. Sabe, viver a vida cristã é impossível sem Deus. Seguir Jesus e viver como Jesus é tentar o impossível sem o Espírito de Deus. Eu me lembro quando estive na Rússia há 25 anos. Em 1992, logo após a queda da União Soviética, fomos fazer algumas reuniões na cidade de Stavropol. E vimos algo interessante. Os ônibus da cidade viviam lotados. Agora, apesar dos ônibus usarem pneus, eles estavam atrelados a uma linha elétrica. Isso quer dizer que, se o motorista realmente quisesse, ele podia dirigir para longe da linha elétrica, mas ele não fazia isso. Ele seguia uma linha pintada no chão, confiante de que o ônibus estava ligado ao alto. Mas um dia, o motorista fez uma curva muito aberta e se desconectou. E ele deu um grito e várias pessoas saíram do ônibus. O ônibus estava mortinho da Silva. Aí nós vimos os passageiros descerem do ônibus, irem para trás dele e começaram a empurrar o ônibus de volta para a linha. Aparentemente, eles já estavam acostumados com aquilo. Então, ele pegou uma espécie de bastão e começou a encaixar o mecanismo de volta à linha. O ônibus ligou novamente, todos voltaram e o ônibus partiu. Bem, esse é o segredo. Queremos estar o tempo todo conectados com a nossa fonte de poder. Veja, não faria sentido as pessoas descerem do ônibus para empurrá-lo sozinho até o destino. Não faria o menor sentido. Mas é assim que muitos cristãos agem. Tentam viver a vida cristã com suas próprias forças. Sem o Espírito de Deus, elas tentam avançar sozinhas, com o seu esforço, enquanto tudo o que tinham que fazer é conectarem-se ao poder. E veja, há muito poder no Espírito Santo. E está disponível a nós. Na Bíblia lemos muitos e muitos exemplos de poder extraordinário. O Espírito do Senhor descendo sobre Sansão, que assim venceu um exército. E não foi apenas com Sansão, mas também com os valentes de Davi, com o próprio Davi contra Golias, o leão e o urso. Então o Espírito pode lhe dar toda a força de que você precisa. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Não precisamos ser vencidos pelas tentações. Deus disse a Paulo, minha graça te basta. Por meio do Espírito Santo, ele te dará tudo o que você precisa. Você não precisa ser derrotado, mas a fonte de poder está nele. Você não pode viver a vida cristã e nem andar sobre as águas. Mas se mantiver teus olhos fixos em Cristo, aí você andará sobre as águas, assim como Pedro. Este é o segredo. É impossível viver a vida cristã a menos que mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus. Aí tudo nos é possível. O Espírito Santo nos instrui,
e nos orienta. João 6:63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja novamente a importância do Espírito Santo. Veja, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito estavam presentes no batismo de Jesus. Ao iniciar seu ministério, todas as pessoas da divindade estavam envolvidas. Todas as pessoas da divindade estão envolvidas em nossa conversão. E então Deus nos proveu o Espírito Santo para nos orientar. Quando Cristo saiu da água, ele foi conduzido pelo Espírito. É o que a Bíblia diz. Seus milagres começaram quando um novo poder entrou em sua vida. O Espírito nos orienta. O Espírito Santo nunca nos dirá nada que contradiga a palavra de Deus. Ele trará a palavra à nossa lembrança. João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você ouvirá uma voz mansa e suave. Deus te guiará. Ele dirá, este é o caminho. 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Até para entender a Bíblia, precisamos do Espírito Santo. Ele nos capacita a entender o livro que ele mesmo inspirou. A Bíblia diz que homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. Ora, é por isso que precisamos do Espírito para entender a palavra. Ore antes de ler a Bíblia e Deus falará contigo. Não é só a fé que vem pelo ouvir a palavra, mas o próprio Espírito vem quando lemos a palavra. Precisamos da ajuda dele para compreendê-la. É por isso que Jesus fez aquela oração. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra ouvir aqui não significa apenas escutar, mas dar ouvidos, estar disposto a obedecer. Certa vez eu li um livro a respeito de homens que cruzavam a Arábia Saudita. E as pessoas daquela região utilizam as estrelas para se orientarem no caminho. Mas as tempestades de areia às vezes não lhes permitiam ver os astros. Nestes casos, os líderes das caravanas levavam consigo pombos. Eles amarravam no pezinho do pombo um fio bem longo e forte. Durante as tempestades de areia, eles soltavam o pombo, que voava acima da tempestade e os guiava na direção exata em que deviam seguir. Era o GPS daquela época. Os pombos sabem exatamente a direção que tem que ir. Então, ele os guiava. Da mesma maneira, temos o Espírito de Deus, que, assim como a pomba, nos mostra o caminho nesse mundo. Precisamos do Espírito Santo para orar efetivamente. Precisamos orar pelo Espírito e precisamos do Espírito para orar. Lucas 11:13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Comece o dia orando pelo Espírito Santo. Quando me ajoelho pela manhã em meu culto a Deus, eu oro imediatamente pedindo pela presença do Espírito dele em minha vida. É como está lá em Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe, eu gosto muito de cantar, mas a minha voz não é das melhores. Mas quando canto com pessoas que cantam bem, minha voz melhora muito. Eu canto muito melhor quando estou com pessoas que ajudam-me a manter o tom. E o mesmo acontece quando nós oramos com o Espírito Santo. Ele nos ajuda a orar melhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, lemos: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia diz: ore sem cessar. Nós precisamos da constante ajuda do Espírito. Quando estiver evangelizando e não souber o que dizer, ore mentalmente. Ore enquanto dirige. Ore para se conectar ao Espírito. A maioria das pessoas sabe que os morcegos, para voar, utilizam um tipo de sonar. Nós não conseguimos ouvi-lo, mas eles estão constantemente chiando com seus instrumentos especiais. Os morcegos estão constantemente guinchando esse som numa frequência muito alta que eles conseguem ouvir. Não sei se você sabe, mas a maioria dos morcegos que voam à noite são cegos, eles não conseguem ver.
Então, eles mapeiam todos os lugares por onde passam para detectar insetos com o som. Mas para isso eles têm que guinchar constantemente, fazer aquele barulho constantemente, sem parar, a fim de saber aonde estão. E se pararem, se perdem e batem a cara na parede. E é assim conosco. Não queremos atrofiar nossas cordas vocais espirituais, porque é através delas que entramos em contato constante com o Espírito de Deus que nos guia nesse mundo. Temos que orar pedindo a presença dele. Temos que orar pedindo todo o Espírito que possamos obter. Um certo homem mudou-se para o interior. Ele queria ser um caipira de verdade, então ele perguntou ao vizinho se podia comprar uma vaca leiteira. O vizinho dele disse, é claro, e lhe vendeu uma vaca. Semanas depois ele disse, aquela vaca que você me vendeu não está dando muito leite. No começo ela dava muito leite, mas agora não está dando nada. O outro respondeu, você está ordenhando 2 vezes ao dia? Ah, não, eu não preciso de tanto leite. Às vezes é só um copinho, depois uma xícara. O fazendeiro disse, se você quer que ela continue dando leite, você tem que ordenhá-la o tanto quanto puder, 2 vezes ao dia, todos os dias. Portanto, não se contente com pouco Espírito Santo. Você terá aquilo que você pede. Ore pelo batismo do Espírito Santo. Ore por ele todos os dias. A Bíblia nos diz para pedirmos ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Como obter essa experiência, amigos? Peça. Se você sabe dar bons presentes, mesmo sendo mau, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Continue batendo, procurando, pedindo todos os dias. Implore pelo Espírito Santo. Meus amigos, eu acredito que receberemos a chuva serôdia. Passe a pedi-la agora mesmo. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na igreja adventista do 7º dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.